Bom dia a todos, que a santa paz do nosso Senhor possa nos conduzir nessa reunião. Nós estamos mais uma oportunidade onde temos aqui a liberdade no Senhor de estudar Sua palavra. Convido a todos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Gostaria de compartilhar uma palavra com todos vocês aqui. Uma palavra que nos leva ao mesmo quadro da semana passada, onde estivemos vendo sobre a atmosfera dos dias finais, a atmosfera no sentido espiritual também, como a atmosfera no sentido moral da nossa sociedade. Então, vamos ler aqui Lucas capítulo 17, a partir do versículo 26. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Contudo, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, o que estiver no eirado e seus bens em casa, não desça para pegá-los. E o que estiver no campo, da mesma forma, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo o que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E todo o que perder, a conservá-la-á. Bendito Deus e eterno Pai, no grande nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos aqui reunidos em teu santo nome, mais uma vez clamando pela tua misericórdia, que o Senhor nos ajude na revelação da tua palavra, na interpretação da tua palavra, na aplicação da tua palavra, no receber a tua palavra. Nos ajude nesta hora, querido Deus. Nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia, somente pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela unção, pela vida do teu Espírito. É que essa mensagem poderá chegar até nós como vida, Senhor, como a tua espada que peleja contra a nossa carne, Senhor. Então te pedimos mais uma vez, vem sobre nós, Senhor. Abençoe todo esse sistema, Senhor, por onde essa palavra está sendo transmitida. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, aqui nós estamos diante de uma porção tão importante para nós estudarmos nesse tempo. Aqui nós temos uma advertência contra o mundanismo. E dentro desse contexto da atmosfera dos últimos dias, nós não estamos aqui, quando falo nós, eu me refiro também a tantos outros irmãos que têm procurado mostrar para a igreja toda a realidade contextual do tempo da volta do Senhor. Não sabemos se o Senhor virá hoje, irmãos, ou se ele vai vir amanhã, ou se será no próximo ano, ou daqui a 5 anos. O que nós estamos querendo encorajar a igreja é mostrar que em nossa jornada, dentro da nossa geração, nós nos encontramos num momento muito delicado, um momento crítico, em todos os aspectos. Um momento que o mundo ainda, dentro da nossa geração, não havia experimentado. É um momento que nós precisamos exercer o discernimento muito mais no espiritual do que no natural. Eu tenho, repetidas vezes, chamado a atenção dos irmãos e tentando encorajá-los a olhar para o Senhor, a olhar para a sua palavra e tirar os olhos do mundo. Os irmãos serem cuidadosos com aquilo que nós chamamos de rede social. Não entre no curso do mundo.
Não entre na linguagem do mundo. Não coloque seu coração e a sua confiança em homens. É o momento da igreja ser igreja. A palavra diz: e vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E hoje nós estamos vendo isso, irmãos. Nós estamos vendo aí hoje o que é a igreja e o que não é a igreja. O que tem nome de igreja, mas está morta, não tem realidade espiritual. Nós podemos ser um grupo pequeno, mas nós somos um grupo com tantos outros grupos espalhados pelo mundo inteiro. Um grupo que não tem a sua origem aqui na Avenida Castelo Branco, mas que tem a sua origem no Calvário. Nós não somos um grupo que temos 22 anos de história, nós somos um grupo que temos 2.000 anos de história. Porque nossas raízes, elas estão fincadas na história da igreja. O que procuramos, com muito temor e reverência a Deus, é caminhar de maneira adequada, é lutar e batalhar por uma fé genuína, por um testemunho verdadeiro. Um testemunho que ele tem que ser julgado pela palavra. Mesmo com todas as dificuldades que temos, mesmo tendo tão pouca força, mas nós batalhamos pelo nome do Senhor, por mostrar para os irmãos o que é a igreja, o que é o ministério espiritual, e encorajar a igreja a olhar para Cristo, a amar sua volta. O que há de pecado nisso? O que está errado nisso? Biblicamente nada, irmãos. Então, eu sempre mostro isso para os irmãos aqui. Não é com sensacionalismo. Não é com o desejo simplesmente de levar vocês a ter falsas expectativas ou aproveitar do momento que nós estamos vivendo. É relembrar o que foi ensinado durante muitos e muitos anos, desde que nós passamos a congregar juntos. E aqui mais uma vez, eu quero lhes ajudar dentro dessa porção da palavra, tomando o exemplo da vida de Ló. Porque a vida de Ló ilustra com muitos detalhes o atual momento que nós estamos vivendo. Esta mensagem será dividida em duas. Nessa primeira, nós vamos ver de maneira geral a vida do Ló. E na última, nós vamos, se o Senhor permitir, nós vamos estudar sobre a mulher de Ló. Há muito que se aprender acerca desta advertência, dessa solene advertência que o Senhor faz. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então aqui, meus irmãos, vocês conhecem bem a história de Ló, sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão daquela terra de ídolos da Mesopotâmia, Abraão trouxe consigo o seu sobrinho. E ambos caminharam. Percebe-se que eles eram prósperos. Ló era um homem próspero. Estava junto com seu tio Abraão, um homem de fé, um homem que foi chamado por Deus. E eles estavam vivendo uma vida comum, uma vida juntos. Mas a Bíblia diz que os pastores de Abraão e Ló estavam tendo uma dissensão, uma discussão entre eles. E por essa razão eles tiveram que se separar. Isso aconteceu, está registrado em Gênesis capítulo 13, os versículos 5 a 10. Eu quero ler o versículo 10 do livro de Gênesis, que diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Aí está assim entre parênteses: antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Aí diz assim: como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Este texto, meus irmãos e irmãs, é um texto muito significativo. Porque quando você olha mais detalhadamente esse texto, você vai descobrir algumas coisas. Primeiro, o significado dessas três cidades: Sodoma, Gomorra e Zoar. Sodoma é ardente, Gomorra é submersão e Zoar é insignificância. Aqui descreve para nós
o caminho de Ló, o caminho que Ló percorreu. Ele percorreu um caminho de uma ardente submersão à insignificância. O Senhor relembra essa história aqui nos evangelhos e ele está falando exatamente não com os seus discípulos. Por um lado, nós podemos dizer assim, o Senhor estava falando com os seus discípulos, mas espiritualmente, e podemos dizer assim, exatamente o coração do Senhor estava em nós. Ele falava com os seus discípulos, mas ele estava falando para nós. Porque não foram os discípulos aqueles que viveram os últimos dias. Pelo contrário, os discípulos viveram os primeiros dias. Nós fomos chamados para viver os últimos dias. Então, podemos interpretar com segurança que aquilo que o Senhor falou com os discípulos, ele falou para nós. E, portanto, devemos tomar essas palavras e poder, aqui juntos, nessa comunhão, examiná-las com mais cuidado. Porque o Senhor está falando sobre o caminho de Ló. O caminho de Ló foi o caminho do mundanismo. Ló era um homem espiritual, sim. A Bíblia dá testemunho dele. Quando você vai estudando aqui a vida de Ló, você vai ver os seus desvios. E esses desvios têm uma causa. Uma causa que vai mostrar o nosso próprio coração. Como é fácil nós nos perdermos na caminhada. Como é fácil nós nos perdermos debaixo de tanta revelação. Como é fácil nós nos perdermos com tanto privilégio espiritual. Como é fácil nós nos perdermos cercados de irmãos com tanta envergadura. Você lembra, Joabe era capitão de Davi. Geazi era um servo de Eliseu. Judas era um discípulo de Jesus. Demas era um companheiro de Paulo. E se você estudar, você saberá que todas essas pessoas se perderam. Todas essas pessoas espiritualmente tiveram um fim trágico. E dentro de um contexto de muita abundância, de muita vida, de muita presença espiritual, de muita experiência espiritual, de muito conteúdo espiritual, de muita vida espiritual, e todos eles se perderam. Você olhar que Joabe, capitão de Davi, ele se perdeu ao lado de um homem que era o homem segundo o coração de Deus, era um adorador, um homem que tinha um coração profético, a despeito das suas falhas, dos seus erros. Davi era um homem que amava Deus profundamente, e foi ao lado e do lado de Davi que Joabe cresceu e também se perdeu. Geazi era um servo de Eliseu. Eliseu foi um homem de tremendas e profundas experiências espirituais. E Geazi se perdeu ali. Ele se perdeu num ambiente de visões, de milagres. O ministério de Eliseu era um ministério marcado de muitos milagres sobrenaturais. Geazi viu, experimentou tudo isso, porém se perdeu. E Judas, que esteve aos pés do nosso Senhor, não precisamos dizer nada, isso já diz tudo, ao lado do Senhor. A sabedoria personificada, a vida personificada, a graça personificada, a humildade personificada, a verdade personificada, a luz personificada. Deus, homem, estava ali na terra, e Judas com ele, e Judas se perdeu. E Demas, companheiro de Paulo, companheiro das viagens, companheiro do serviço, companheiro na obra, companheiro na comunhão, e Demas se perdeu amando o mundo. Então, meus irmãos, é na história de Ló que nós vamos ver essas questões delicadas da nossa vida. Porque a história de Ló é um trombone de Deus nos nossos ouvidos, irmãos, sobre os riscos que nós temos de nos perder, mesmo cercado de homens e mulheres com experiência espiritual profunda, mesmo debaixo de uma palavra poderosa. O perigo é grande, o perigo é real. Então nós temos que entender isso, não ficar brincando com a nossa fé.
Voltando aqui para Gênesis 3:10, onde tem essas três cidades, Sodoma, Gomorra e Zoar. Então nós vimos aqui uma descrição do caminho, porque esses nomes, eles traduzem para nós o verdadeiro sentido da história e da vida de Ló. Uma ardente submersão à insignificância. Talvez esses lugares aqui, biblicamente falando, no sentido espiritual da palavra, tenham se tornado não apenas um lugar, mas uma condição do próprio coração de Ló. Aqui ainda quero afirmar que nós temos uma figura de tudo aquilo que representa o mundo em sua constituição e os perigos da atração do mundo para nos desviar da vocação celestial. Meus irmãos, permita-me colocar um ponto muito importante sobre um tema tão sério, tão delicado, que nós precisamos nos ajoelhar aos pés do Senhor para poder entender isso. É o poder do pecado e o poder do mundo. Quando você se converte, quando você tem a experiência do novo nascimento, creio que todos nós passamos por isso. A nossa grande preocupação é vencer o pecado e depois vencer o mundo. Porque depois você descobre que existe um poder terrível, insidioso, cruel, é o poder do mundo. O poder do pecado é aquilo que nós, primeiramente, somos conduzidos a lutar, porque o pecado se revela diante de nós. Mas o mundo precisa também ser exposto. E muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes nós não queremos ver. Como já disse muitas outras vezes, o pior cego não é o que não vê, é o que não quer ver. E nós, muitas vezes, irmãos, queremos ver o pecado, mas nós não queremos ver o poder maligno do mundo. Precisamos saber que a contaminação do pecado é feroz. É uma contaminação perversa, repulsiva. Enquanto a contaminação do mundo, ela é refinada. Às vezes é um brilho atraente. É uma contaminação polida. Às vezes parece algo muito belo diante dos nossos olhos. Nós entendemos assim, o pecado nos contamina. Só que tem um outro ponto, irmãos. É o mundo que nos usurpa. O pecado nos contamina. Então, a gente não se preocupa com o mundo. Com o mundo é mais terrível. O poder do mundo é um poder terrível, porque o mundo ele te usurpa. Ele te rouba de Deus. Isso é sério. Amados, irmãos e irmãs, quando Satanás usa o pecado para te corromper, ele fará com que você esteja apenas sujo, corrompido, maculado. Mas quando ele usa o mundo, ele usa para ganhar o homem para si mesmo. Ele usa para nos ganhar para si. A maneira como Satanás usa o mundo para ganhar o homem é roubá-lo da presença de Deus. Mesmo cometendo pecados, nós vamos diante de Deus e pedimos perdão. Nós choramos, nós nos humilhamos, nós nos arrependemos, mas nós não nos sentimos culpados quando o mundo rouba-nos da presença de Deus. Quando o mundo, com a sua sutileza, toma o nosso tempo, toma a nossa devoção. Irmãos, tudo que está no mundo é mundo. Porém, tudo que está no mundo, mesmo sendo lícito, pode se tornar mundanismo. O problema não está no mundo em si. O que a Bíblia condena é o mundanismo. O que é o mundanismo? É quando aquilo que é lícito do mundo começa a roubar o lugar de Cristo na sua vida. É quando aquilo que é lícito do mundo começa a roubar os seus afetos. É quando aquilo que é lícito do mundo rouba o seu tempo de comunhão com Deus, na palavra, na oração. É quando aquilo que é lícito do mundo usurpa a sua devoção espiritual. Eu citei Demas, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 10. Quando Paulo diz que Demas, ele o abandonou porque amou o presente mundo. A palavra lá é século, é cosmos, é mundo. Essa palavra cosmos traz a ideia de embelezamento, de ornamento. Interessante que essa palavra também é usada não apenas para a harmonia das coisas, como também para o embelezamento de uma noiva no dia do casamento. Uma coisa bonita, uma coisa linda.
Uma palavra que traz uma metáfora linda no seu significado. E é por isso, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado. É porque você vai ver que quando Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, para aquela região, para aquela direção, ele viu que era como o jardim do Senhor. Ele foi atraído por isso, por um encantamento, por uma beleza. Parecia que havia uma harmonia, parecia que tudo era belo. Só que tudo isso é um disfarce perigoso, irmãos. É um disfarce perigoso. As pessoas sentem mais as consequências do pecado em suas vidas. Por quê? Porque o pecado, ele fere a nossa moral diante de Deus. Quando um cristão que nasceu de novo, ele peca, um cristão cheio do Espírito, que tem o Espírito Santo na vida dele, se ele peca, ele sente uma dor, ele sente um mal-estar. Ele sente mal, ele sente muito mal diante do Senhor. Se você está cometendo pecado e você não sente mal, eu vou dizer uma coisa para você, com toda a liberdade no Senhor e debaixo do seu nome, você não tem experiência do novo nascimento. Porque se você comete pecados, e você vê que comete pecado, você fica lá diante de Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. Essa ladainha toda aí é de um coração que nunca nasceu de novo, porque se você cometeu pecados e você nasceu de novo, você vai perder a sua paz, você vai perder a sua alegria, você vai perder prazer nas coisas, enquanto você não for aos pés do Senhor e reivindicar dele o perdão e o poder do sangue de Jesus para purificar o seu coração e sua vida de toda impureza do pecado. Se você não tem essa experiência, você tem religião, você não tem Deus. Você tem salvação psicológica, você não tem uma salvação espiritual. Você está com liturgias mortas na sua mente e no seu coração, e não com a frescura, vida e poder que há no sangue de Jesus. Falo isso para te ajudar, irmãos, porque é impossível. Porque quando nós pecamos, nós ferimos o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo sente uma dor profunda no seu coração quando nós estamos em pecados. Então não tem como, irmãos, não tem como o cristão que nasceu de novo viver em pecado deliberadamente e ainda se sentir em paz, e ainda usar a Bíblia. Se o meu coração tem paz, então Deus não me condenará. Não vai por esse caminho que ele é perigoso. Porque eu te falo, as pessoas, elas sentem sim as consequências do pecado em suas vidas, porque o pecado nos fere moralmente diante de Deus. Só que o mundo, ele fere o próprio Deus na nossa vida. O pecado fere a nossa moral diante de Deus. Agora, o mundo, ele vai ferir a vida de Deus dentro de nós. Porque o terrível trabalho de Satanás a se utilizar do mundo contra a nossa vida é nos tirar da presença de Deus. O campo do mundo é muito maior do que o campo do pecado em relação à nossa vida. O pecado refere-se a tudo que é imoral, a tudo que se opõe à lei moral do caráter santo de Deus, do caráter no qual nós estamos sendo transformados. Porém, o mundo inclui todos os homens, todas as coisas, todas as atividades, tudo que está fora de Deus, nessa esfera terrestre, em termos de ordem, organização, seja o que for, o seu trabalho, sua casa, tudo isso é mundo. Porém, isso não pode se tornar mundanismo. Está no mundo. É lícito você ter um trabalho. É lícito você ter uma casa. É lícito você fazer uma viagem. Tudo isso é lícito, irmãos. É pecado? Claro que não. Porém, pode se tornar pecado quando essas coisas são conduzidas fora da esfera da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. E quando as coisas saem desse ângulo, naturalmente, elas vão roubar a nossa vida da presença de Deus. Por isso que a questão do mundo é uma coisa muito séria. Quando nós vimos as diferenças entre pecado e mundo, inevitavelmente, irmãos, perceberemos que o prejuízo causado pelo mundo é maior e o seu efeito nocivo é muito mais grave. E a sua oposição a Deus é mais hostil do que o próprio pecado em si. O pecado se opõe à santidade, à lei moral de Deus, e o mundo se opõe ao próprio Deus na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala em Tiago 4:4, amizade do mundo é inimizade de Deus. Em 1 João 2,15 diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O pecado é o primeiro passo que nós damos, o passo
superficial, inicial da nossa própria queda moral diante de Deus. O mundo é o passo final, é o último estágio. Por isso, irmãos, é tão sério. E meditar aqui sobre a vida de Ló nos ajuda. A Bíblia diz, irmãos, em Gênesis 13, 12, que Abraão habitou na terra de Canaã. Aí diz assim, Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Essa frase é muito importante aí no versículo 12 de Gênesis 13. Ia armando as suas tendas até Sodoma. Por quê? Nós sabemos o significado espiritual de Sodoma. Mundanismo, imoralidade, perversidade. Isso é Sodoma. E Ló, ele foi armando as suas tendas. Ele não foi de uma vez, ele foi chegando perto, porque é assim o mundo. Ele vai nos atraindo, ele vai nos roubando a devoção, ele vai nos tirando da palavra, ele vai nos tirando da comunhão. Você perde a sede, você perde a fome espiritual. Por outro lado, ele vai te consumindo, ele vai aumentando os seus apetites com as coisas do mundo, com coisas lícitas. Você vai se gastando obsessivamente por coisas que passam a preencher o seu tempo, preencher os seus afetos, preencher sua vontade, preencher sua mente. É isso. Ló não foi diretamente para Sodoma. Ele foi sendo atraído pelo espírito de Sodoma. Lentamente ele foi caminhando até ser capturado por aquela vida mundana que caracterizava aquela cidade. Meus irmãos e irmãs, como é perigoso não atentarmos pela maneira lenta como o mundanismo vai ganhando o terreno da nossa vida. Quantas coisas estranhas e práticas a fé cristã nós temos permitido entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, entrar no nosso lar. Como, irmãos e irmãs, é possível sermos tão complacentes, permitindo certas atitudes e comportamentos que ferem o caráter de Deus e se estabelecem em nossas vidas, se estabelecem no nosso lar, enquanto os valores espirituais vão diluindo e você não confronta, você não ora contra aquilo, você não resiste àquilo, você vai permitindo aos poucos ambientes, comportamentos, relacionamento com outras pessoas, às vezes até em nome de uma falsa piedade, de uma falsa tolerância, de uma falsa permissividade. Tudo isso, irmãos, traz consequências no nosso relacionamento com Deus. Nós temos que compreender o que é salvação da alma, porque a salvação da alma é a salvação do poder do mundo. A Bíblia diz que quando os anjos do Senhor foram salvar e livrar Ló e sua família do juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra, eles disseram assim, se você quiser o texto eu vou te dar. Gênesis capítulo 19, o versículo 17. Quando os anjos foram salvar Ló e sua família, eles disseram assim, livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Está vendo aqui a frase? Não pare em toda a campina, porque foi aí, quando Ló estava indo para Sodoma, ele foi parando nessas campinas. Ele foi armando suas tendas nessas campinas até chegar. E aqui tem uma advertência do Senhor, ela é muito importante. Salva a tua vida. Não pare em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Vamos nos deter aqui apenas em alguns pontos. O anjo estava dizendo assim para ele, vou tentar resumir esse versículo. Salva a tua vida, foge para que não pereças. Se você for extrair a essência desse versículo 17 de Gênesis 19, você vai traduzir ou sintetizá-lo assim: salva a tua vida, foge para que não pereças. A palavra era foge. Em Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Ainda, irmãos e irmãs, eu quero colocar Marcos capítulo 8, versículos 35 a 37. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Amados, eu quero que você observe que aqui em Gênesis 19, versículo 17, a palavra vida, vida, salva a tua vida, no hebraico é nefesh, essa palavra é alma. Então salva a tua alma. Salvar a alma, irmãos, mente, vontade, emoções, são as faculdades da alma. O que significa salvar tua vida aqui, de Gênesis 19, versículo 17? É o que Mateus e Marcos amplia para nós. Se você lê Mateus, capítulo 16, o versículo 24, você vai ver a frase, negar a si mesmo. Ainda nesse mesmo texto, tomar a cruz e seguir a Cristo. No versículo 25 de Mateus 16, é perder a vida por causa do Senhor. E em Marcos 8, 35, é perder a vida por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Então, você vai ver que Ló preferiu ficar em Zoar, porque ali era um lugar onde ele podia salvar a sua vida. Escute, irmãos. Você lembra quando os anjos tiraram Ló? Ele saiu e o anjo disse, não pare nas campinas. Era para fugir. Ló fugiu, mas ele foi para Zoar. Versículo 20 de Gênesis 19 diz assim, eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Olha o que Ló estava querendo. Ainda estava querendo salvar a sua alma nos arredores do mundo, nos arredores de Sodoma, na periferia de Sodoma. Foi aqui em Zoar que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Está vendo, irmãos? Não é brincadeira. Tudo isso é muito sério. A história de Ló revela o nosso coração. Embora estamos apenas fazendo uma aplicação com termos, todavia, meus irmãos e irmãs, a história deste homem ilustra muito bem o nosso coração, que muitas vezes procura as campinas desse mundo para buscarmos conforto, segurança, refúgio para os nossos afetos, para a nossa alma. Amados, não podemos ignorar que um dia Deus julgará essa terra através daquelas trombetas que estão descritas no livro de Apocalipse, no capítulo 8, capítulo 9. E se não atentarmos para a palavra de Deus, poderemos sofrer sérias consequências sobre nossa própria casa, como aconteceu com Ló. Por isso que o Senhor diz, foge. Se os seus filhos, se o seu cônjuge, eles estão olhando para trás, foge, salva a sua vida, porque você pode salvar deles também. O problema de Ló é que ele não salvou sua vida e viu sua casa perecer. Deus estava buscando em Ló um caminho para abençoar sua família. Meu irmão, minha irmã, sua família pode estar perdida, sua casa pode estar perdida. Salva a tua vida para que Deus possa salvar a tua casa. Aquilo que Paulo diz para o carcereiro em Filipos, crê no Senhor Jesus e Ele vai salvar a tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor e você pode ser um instrumento para Deus um dia acolher a sua casa. Deixa-me colocar um texto aqui muito interessante. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, diz assim, 1 Coríntios 11, 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa frase, quando julgados, a palavra julgados aqui é um termo grego
que é um termo genérico, é crino, é um termo genérico no Novo Testamento. O sentido aqui é provar, é separar. Então, quando o Senhor nos prova, quando o Senhor nos separa para um tratamento específico, aí diz assim: somos disciplinados. A palavra disciplinados aqui é a palavra paideu no texto original, que significa treinar. É como treinar uma criança, é levar alguém a aprender. Então, quando nós somos provados pelo Senhor, é porque o Senhor está nos levando a aprender. Também tem o sentido de moldar caráter através da disciplina, através da repreensão. Quando o Senhor nos prova, Ele está moldando o nosso caráter por meio da disciplina, por meio do sofrimento. Aí diz, para não sermos condenados. O termo condenados aqui é catacrino, que significa uma condenação final. É para que lá no final nós não sejamos condenados com o mundo. Olha, irmãos, que coisa impressionante e bela é a exposição desse texto aqui, segundo o original grego. Então o Senhor nos prova para que o nosso caráter seja treinado, para que nós venhamos aprender, para que o nosso caráter seja moldado pela disciplina, pela repreensão, para que lá no final nós não sejamos condenados. Você vê isso? Deus trata conosco por meio de provações, é para nos separar do mundo. A sua disciplina tem a ver com as questões internas da nossa alma. Quando o Senhor está nos falando aqui por meio desse texto, o sentido aqui primário é vida, no sentido exterior. E depois, quando ele vai falando esse texto aqui de 1 Coríntios 11:32, é a questão da conduta, do caráter, que são as questões interiores da nossa alma, no sentido exterior e no sentido interior. Por essa razão, nós temos que entender que os tratamentos de Deus conosco, eles são duros, porém tem o objetivo de nos guardar para nós não sermos, lá no final, condenados com o mundo. Em 1 João, eu quero colocar aqui alguns textos para a gente encerrar. 1 João 2,15 diz assim, 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amados, a expressão mundo, ela ocorre 18 vezes nos escritos de João. Eu quero citar pelo menos alguns lugares aqui, 4 textos, que eu me recordo assim que mais diretamente podem nos ajudar a entender o verdadeiro significado espiritual deste versículo 15, no sentido de não amarmos o mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então, muito cuidado, irmãos, na leitura desse texto. No versículo 16, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, 1 João, capítulo 2, 16, diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, essa palavra concupiscência aqui fala de anelo, anseio, desejo por aquilo que é proibido, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba. O termo soberba aqui é o termo grego alazoneia, que significa uma certeza, uma convicção insolente e vazia, isto é, algo sem sentido. Pode ser traduzido também como arrogância de quem confia em seu próprio poder e recursos. É uma presunção vazia, uma presunção sem sentido. É a pretensão daqueles que confiam na estabilidade das coisas terrestres. E como os cristãos hoje, irmãos, estão confiando na estabilidade das coisas do mundo. Eles querem que o mundo melhore. Por quê? Porque se o mundo melhorar, para eles é bom. As pessoas querem isso. Mas o que a Bíblia diz é que o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Aí diz assim, soberba da vida. A palavra vida aqui é bios, fala da vida biológica, da vida natural. Diz, não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem de Deus. Isso procede do mundo. O versículo 17 aí, que é o outro texto que eu quero citar, diz, ora, o mundo passa. Né? Sabe o que quer dizer essa palavra passa no original? Dissipa, desaparece.
bem como a sua concupiscência, os seus anelos, os seus desejos, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha aí, o paradoxo que faz, irmãos, do nosso amor ao mundo e do nosso amor a Deus. Aquele que ama o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Um outro texto que eu quero citar ainda está nessa primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto, essa frase, a ponto, no original está assim, para quê? Então, quando você traduz, deveria ser assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, para que sejamos chamados. Quer dizer, o amor que ele nos amou para que nós sejamos chamados de filhos. E de fato, se somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu ele mesmo. O mundo, de si, por si, não é capaz de conhecer a Deus. Nós só podemos conhecer a Deus pelo caminho do Calvário. Nós só podemos conhecer a Deus pelo Evangelho. Nós só podemos conhecer a Deus pela pessoa e pela obra do seu Filho dada a nós. E por último, ainda nesse capítulo 3 de 1 João, versículo 13, diz assim: Irmãos, não vos maravilheis, não estejais admirados, surpreendidos, se o mundo vos odeia. Então, eu quero concluir aqui. Meus irmãos, o mundo é uma entidade espiritual que visa unicamente roubar-nos da presença de Deus. Segundo, todos os anelos e anseios do mundo é uma afronta à santidade de Deus em nossa vida. Terceiro, não podemos colocar nossa confiança ou esperança nos recursos do mundo, porque o mundo se dissipará. Ele vai passar, não permanece. Quarto, o mundo é incapaz de compreender a razão de Deus, porque Deus nos ama, a ponto de nós nos tornarmos seus filhos. O mundo não entende isso. E por último, não devemos ser motivo de ou não deve ser motivo de espanto, de admiração para nós, o fato do mundo nos odiar, porque o mundo não conheceu o mistério da vontade de Deus. O mundo não entende a razão de Deus nos amar, a ponto de ter entregado o seu Filho por nós e nos colocar numa posição de filhos eternamente amados. Então, meus queridos, esta é a palavra que eu desejo, da parte do Senhor, entregar a todos vocês, na certeza que só Deus poderá falar a todos nós, revelar a nós essa rica mensagem, essa mensagem divina, essa mensagem santa, essa mensagem que pode nos salvar completamente. Só o Senhor para nos ajudar. Só o Senhor para nos libertar das garras do mundo, do poder insidioso deste mundo. Só o Senhor. Através do seu Espírito Santo, esse Espírito que vem nos habitar, para mudar a nossa visão, os nossos valores, e nos colocar na direção certa, para que nós venhamos caminhar seguro até aquele grandioso dia. Porque o Senhor vai julgar essa terra. Ele não quer nos condenar naquele juízo. Ele quer nos aprovar. Hoje o Senhor está nos provando para nos aprovar. Entenda a maneira como o Senhor está tratando com você. É duro, é difícil, é humilhante, é vergonhoso, mas olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Ele vai te ajudar até o fim. Ele está formando Cristo em você. Entenda isso. É da maneira dele. E Deus vai honrar o nome dele na tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Se o Senhor nos permitir, na próxima palavra nós vamos estudar sobre a mulher de Ló. Vamos aprender algumas lições sobre esta mulher. E creio que existem muitas lições para nos ajudar a compreender os dias que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos, que Ele nos conduza debaixo da sua palavra, debaixo da sua voz, que Ele fale de maneira poderosa ao teu coração. Que o Senhor se derrame mais, que o Senhor se revele mais. Corajo a todos a tomar essa palavra, ler essa palavra, estudar essa palavra, para que o Senhor fale a nós, para que o Senhor se revele a nós, porque nós precisamos muito, irmãos. Falo a partir da minha vida, eu preciso muito
me dedicar a esta palavra, para que a vida dela me transforme, para que a vida dela me ajude, porque eu não quero nem perder a minha alma, ser condenado no tribunal de Cristo, como não quero que nenhum de vocês, aqueles que o Senhor me deu o privilégio de caminhar tão próximo, aqueles que o Senhor me chamou para servir a Ele na vida desses, vê-los serem reprovados naquele dia. Oh, meus irmãos, gastaria o resto da minha vida pedindo perdão a vocês todos os dias, por minhas falhas, pelos meus erros, quantas vezes errei com vocês, falhei com vocês, para não ter que vê-los ser reprovados naquele dia, para que nada entre nós, irmãos, nada entre nós fique às escuras, que o Senhor traga luz sobre tudo, para que nós tenhamos um caminhar digno diante de Deus, um caminhar aprovado, um caminhar de um povo pequeno, um povo fraco, mas um povo que ama o Senhor, um povo que entregou tudo ao Senhor. Que esse seja o nosso testemunho até o fim, irmãos, para que nós naquele dia possamos olhar uns para os outros e ver que todos fomos aprovados diante de Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor fale a todos nós, que a sua palavra superabunde toda esta semana na sua vida, que esta palavra do Senhor, ela reine, ela nos governe, seja ela uma palavra perseverante, seja ela uma palavra governante em todo o nosso viver. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus, o teu precioso Filho, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, teu povo, que neste momento está recebendo esta palavra. Senhor, nós não queremos ter o caminhar de Ló, Senhor. Nós não queremos, Senhor, sabendo que ele foi homem justo, como diz a tua palavra. Porém, Senhor, sabemos que ele se deixou levar pelo caminho do mundo. Ele deixou que o mundo o governasse. Senhor, nós te pedimos, Deus. Nós não queremos colher de maneira amarga em nossas vidas as consequências dos nossos caminhos errados, como Ló colheu, Senhor. Como sendo ele o pai dos Moabitas, dos amorreus. Ó Senhor, quão triste foi a história das gerações de Ló, Senhor. Quão triste foi ele ver sua esposa ser condenada com Sodoma e Gomorra, Senhor. Então, ajuda-nos, Senhor, para que o Senhor encontre caminho na nossa vida para salvar os nossos familiares. Pai, em nome de Jesus, sejamos nós, mesmo no nosso testemunho, mesmo que não falemos nada, mas sejamos nós um testemunho de piedade e devoção entre aqueles que o Senhor tem nos confiado. Sejamos nós, Senhor, uma voz profética na nossa própria casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Quantos têm nas suas casas filhos, esposa, esposo, que tem a condição da mulher de Ló? Então, Senhor, nos ajude, Senhor, para que nós não tenhamos a condição de Ló num cenário desse. Sejamos nós um farol no nosso lar, sejamos nós um farol no meio da nossa família, sejamos nós um testemunho agradável do Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, eu oro, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nesta hora, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, nos abençoe com a tua palavra. Esta é a oração que fazemos diante de ti, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos e irmãs.